tarde, bem-vindo à Seleção Sport TV. Amanhecemos assim no Campeonato Brasileiro. Palmeiras estacionou em 68 pontos, 32 jogos. O Flamengo, 68 pontos, 32 jogos. E o Cruzeiro, que empatou com o Fluminense, mais distante da dupla, chegou a 64 com 33 jogos. Finalmente, no próximo sábado, Flamengo contra o Sport, no Recife. Palmeiras contra o Santos na Vila pagam os jogos atrasados e a briga pelo título fica sem asterisco. E sobre ela a gente fala muito no Seleção, que começa agora com o Rodrigo Coutinho, Carlos Eduardo Lino e Roger Flores. Fala, Roger. E aí, Rizek, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Rodada quente ontem, né? Lino, Coutinho. E essa esquizofrenia sobre título é meu, título é do adversário. Cada rodada se discute isso. E vivendo aqui no Rio de Janeiro... De quem é o título hoje? Com mais... Hoje é de quem? Calma aí, cara. Eu acho que o título, e vem dizendo isso há pelo menos 4 semanas, essa loucura de tentar adivinhar, de futurologia, que você gosta de dizer, né? É impossível. E afirmo, Flamengo e Palmeiras ainda vão perder pontos nesse Campeonato Brasileiro. E essa disputa vai até a última rodada. Então não dá para afirmar. E, obviamente, morando aqui no Rio, cruzo muito mais com torcedores do Flamengo do que com torcedores do Palmeiras. E a cada dia, a cada rodada já ganhamos, título é nosso. Não, já é do Palmeiras. Então, a cada rodada que o Flamengo deixa pontos e o Palmeiras ganha, o título é do Palmeiras. E a cada rodada que o Flamengo faz os 3 pontos e o Palmeiras deixa escapar alguns pontos, o título é do Flamengo. E essa loucura vai até o final, tenho certeza absoluta. São 2 times que não vão desistir, mas obviamente enfrentam adversários que têm seus objetivos. Ontem foi uma prova, né? O Mirassol é um grande adversário, principalmente dentro de casa, não perdeu para ninguém, invicto lá em Mirassol. Não iria ser jogo fácil para o Palmeiras. E Mirassol com 3 pontos. E o Flamengo, mesmo fazendo um bom jogo e sendo superior, quase entrega 2 pontos no finalzinho do jogo, porque tinha 3 garantidos, se leva só um, entregaria 2 pontos nos últimos minutos. E o Cruzeiro com seu maior problema, jogando em casa, deixando pontos importantes dentro de casa. O Cruzeiro fora de casa é um time muito mais confiável do que dentro de casa. Teve chance de ganhar o jogo, teve bola na trave, Fábio fazendo grande partida. Tem uma polêmica nesse jogo também, uma possível expulsão do Matheus Pereira, que o árbitro foi ao VAR e entendeu que não era para expulsar, mas aí a gente discute durante o programa, se não toma muito tempo. Se começar já nesse assunto, acaba o programa e ninguém fala. Cada um com seus problemas. O problema do Palmeiras é enfrentar os times do G6. É muito ruim o desempenho do Palmeiras contra os times da elite. Ele tem só uma vitória em 10 jogos. Ele já enfrentou todo mundo do G6, né? Em ida e volta, são 5 jogos. É apenas uma vitória que ele tem contra times do G6. É muito pouco. O do Cruzeiro, como você falou, em casa, perdeu ponto para o Sport, para o Ceará, para o Santos. Perdeu para o Santos, perdeu para o Ceará, empatou com o Sport. E ontem, obviamente, o Fluminense não está nesse pacote de times na zona do rebaixamento. O Ceará também não, faz um campeonato bem ok, mas está ali na 13ª posição, não é isso? 12ª posição para um time que quer ser campeão. Agora está numa posição melhor. Mas, e o problema do Flamengo, claramente, é jogos que parecem ganhos, fáceis, encaminhados, inclusive na Libertadores. E, de repente, o Flamengo, na reta final, vê a situação que parecia tranquila, confortável, se complicar. Jogo do São Paulo, né, com a expulsão do Plata, jogo do Grêmio no Maracanã. Jogo do Racing, do Estudiantes. Estamos aqui debruçados um pouquinho mais no Campeonato Brasileiro. Mas é isso, né? O Cruzeiro, você falou que o Palmeiras perde muito ponto com o pessoal do G6. O Cruzeiro não perdeu para ninguém do G9 ou do G8. Não perdeu para ninguém. Isso. Mas ontem era um jogo que o Cruzeiro tinha que... Do G8, Não perdeu para ninguém do G8. Tinha que impor ser mandante, né? Tinha que ganhar a partida. E aí eu acho que ficou muito mais difícil para o Cruzeiro. E eu também acho que o título está muito mais em disputa entre Palmeiras e Flamengo. O Cruzeiro vai tentar manter essa distância aí para chegar firme e com confiança para as semifinais de Copa do Brasil. E eu aí acho que tem é muito uma mais questão a intenção que do Cruzeiro. pode impactar diretamente na briga contra o rebaixamento, porque a última rodada é Santos e Cruzeiro. E ela vai acontecer 3 dias antes de o Cruzeiro jogar contra o Corinthians na semi da Copa do Brasil. Será que o Cruzeiro vai para esse jogo? A Vera,
Se tiver consolidado com a classificação já em mãos... Estará. Esquece. Ontem Esquece, vai com o time reserva. Ontem ele garantiu a Libertadores. Falta garantir a Libertadores direto. Então, direto. Se tiver com a classificação direta da Libertadores, pode ter certeza que não vai. Tem várias lombadas. Vai tirar todo mundo. Boa tarde, amigos. Boa tarde. E por fim, queria dizer o seguinte, vou até colocar em debate. Não que eu duvide da força do Mirassol, é a sensação do campeonato. Eu me surpreendi com o jogo de ontem. Eu esperava um outro desfecho. Não estou diminuindo o Mirassol, não. Eu acho que o Mirassol é a sensação do campeonato. Aconteça o que acontecer, a sensação do campeonato já está posta. É o Mirassol. E é o melhor treinador do campeonato. Né? Mas eu fiquei surpreso. E bota o Léo Condé nisso aí também, o treinador do Ceará. Eu fiquei surpreso do Palmeiras. O vovô mais feliz do Rio de Janeiro. Sou um homem feliz. Cara, você sabe que quando eu vejo filme, eu normalmente vejo filme, série, quando a gente vem em casa, eu, minha esposa, filhos... Netos ainda não, que a garotada está no outro astral ainda. A sensação que a gente tem vendo filmes é a vontade sempre de adivinhar a final, né? Tem gente que critica isso. O Roger agora estava falando mal desse negócio de adivinhação. A maior delícia que tem é você ver filme como se você fosse o roteirista, série e tal, novela. Quem vai ganhar o Oscar então, Lino? Não é isso que eu estou falando. Estou tentando decifrar. Foi ele que matou? Foi aquele que aconteceu? Ele sabe quem vai ganhar o campeonato, então. Mas eu não sei, mas eu gosto de tentar, de brincar com isso, cara. É gostoso você perceber, porque isso pode mudar a cada semana. Como muda dentro de um filme, como muda dentro de uma série, como é fascinante você, de alguma forma, tentar entender uma tendência. O campeonato está cheio de lombada. Tem a lombada do Atlético na Sul-Americana, tem lombada de data FIFA, tem lombada de final de Libertadores. Você tem várias chicanas, né? Várias coisas que podem atrapalhar o desenvolvimento natural de um campeonato como esse. Você precisa colocar isso tudo no panelão. Né? Se eu for campeão da Libertadores, como é que fica depois? O que é que acontece comigo? Que impacto tem? Cara, é delicioso esse cenário. Dito isso, eu não sei quem vai ganhar o campeonato. Não, isso é lógico que é delicioso, né? Você vê uma reta final com dois times com a potência e força de Palmeiras e Flamengo, ponto a ponto, né? A diferença é a vantagem na vitória. É bom demais, delicioso demais. Para gente que vê de cima assim, né? Não tem emoção envolvida e saboreia qualquer tipo de jogo, qualquer tipo de resultado por um bom jogo apresentado, delicioso. Agora, nenhuma lombada será maior do que fazer 2 partidas de Campeonato Brasileiro esfacelados pela data FIFA, que é o que vai acontecer com Palmeiras e Flamengo. O Palmeiras, além de estar esfacelado pela data FIFA, vai ter contra o Santos as ausências do Alan e do Andréas Pereira. Só isso. Então, assim, que time o Abel vai levar a campo sábado? Mas o Andréas Pereira e o Alan... Só um minutinho, produção, já a gente fala desses jogos. O Andréas Pereira e o Alan são jogadores que estão suspensos. Não tem o que fazer. Agora, é indecente que na reta final do Campeonato Brasileiro a gente não tenha outra saída, porque não tem outra saída. Viu? Não tem dia. Pro Rizek, quem matou a Dete Hotman foi o calendário. Não, mas é indecente. Mas pode ser se a gente aceitar isso, se a gente aceitar isso como algo que é assim no Brasil e tem que ser, eu não aceito. Eu acho indecente. Eu sei que não havia outra saída. Não há outra saída, não tem data para terminar o campeonato e não tinha outro jeito. Só que é indecente. Você vê Flamengo jogar contra o Sport fora de casa, um jogo fácil. Mas depois Fla-Flu no Maracanã. E o Palmeiras ter que enfrentar o Santos na Vila e o Vitória em casa, esfacelado pela data FIFA. Isso é indecente. Isso não dá para normalizar e é o que vai acontecer mais uma vez, porque aqui a gente tem mais dias, ou melhor, mais jogos do que dias para acomodar um calendário que é insano. Tudo bom, seu Coutinho? Bem-vindo à Seleção. Você compartilha da minha indignação? Compartilha. Com essa indecência? Aliás, é tanta coisa. Boa tarde a você, pessoal de casa, Roger, Lino. Tanta coisa que vocês falaram aqui que eu vou tentar dar uma resumida da minha parte. Isso que o Roger levantou me fez lembrar de um diálogo que eu presenciei entre 2 colegas nossos. Obviamente que eu não vou revelar o nome deles, nem sob tortura. Vou tentar adivinhar, hein? Um torce pro Flamengo, outro torce pro Palmeiras. Colegas nossos aqui da casa. Tá. E que eles tentaram entrar num acordo algumas semanas atrás aqui. Olha, eu fico com o brasileiro, você fica com a Libertadores. E eles não conseguiram entrar num consenso. Ou seja, não existe consenso para isso, não existe racionalidade dentro desse papo. Aceitaria abrir mão Pois eu até me fiquei surpreso quando um deles levantou esse debate.
Em off eu conto pra vocês e a galera de casa vai ficar Mas curiosa. eles ficam, né? A cada rodada, não, agora você que vai ser campeão. Ah, não, agora sou eu. Agora Mas se você. fosse um dos dois, agora eu cheguei. você aceitaria, ó, se você fica com o brasileiro? Jamais. Não tem como aceitar Perder isso. nunca, tá doido? Perder o quê? E assim... Eu diria o seguinte, eu fico com a de Libertadores. Ah, é? Você Depois perderia eu o brasileiro? Não, depois eu mudo de ideia. Não, peraí, calma. Você- É inegável. Inegável. Não, que na Libertadores, realidade brasileira, a Libertadores é o grande objetivo. E é o primeiro Não, e tetra brasileiro. É muito legal. simbólico. E ela já te dá o próximo Mundial, ela tem todo um pacote Assim, de o Brasil tem essa benefícios. característica. Assim, o Flamengo até tentou anunciar esse ano que é priorizar o brasileiro. A gente já viu alguns treinadores europeus, principalmente, falando que a prioridade tem que ser sempre a Liga. Mas é inegável que, na prática, a Libertadores todo ano é a prioridade de qualquer clube brasileiro. É inegável. Até porque te dá vaga no Intercontinental. Que esse Não, ano e também... muitas vezes o brasileiro ele é sucateado, né? Pelos clubes. Sim, Quantas porque vezes? para Você já jogar viu- qualquer competição de Copa. Então, Exato. você tira do brasileiro, né? Você vai negociando o brasileiro. Embora quem ganhar a Libertadores vai ser premiado com jogar domingo, a última rodada do Brasileiro, e 3 dias depois, do outro lado do mundo, como fez o Botafogo no ano passado, estrear no Intercontinental. O cara nem comemora, né? Você Ele vai sai de jogar o campo pro Intercontinental, avião. mas você vai todo quebrado para jogar o Intercontinental. E teve uma outra coisa que você falou na abertura que me fez lembrar um dado que eu estava observando ontem e me dei conta dele. O Neymar levou um cartão amarelo ontem, né? Então ele está somando na temporada 8 amarelos e um vermelho. São 9 advertências em 23 jogos. Se a gente somar o número de participações em gol do Neymar na temporada, é o mesmo número. O Neymar, em 2025 no Santos, ele tem o mesmo número de gols mais assistências, 6 gols, 3 assistências, do que de cartões levados, 8 amarelos e um cartão vermelho. É claro que não dá pra gente resumir a temporada de um jogador apenas por isso. Tem que ver os jogos, a gente tem que analisar os contextos, os cenários, as voltas e as idas de lesão. Mas acho que nem o mais pessimista, torcedor santista ou, sei lá, um cara que não gosta do Neymar, tenha esperado que o ano dele se resumiria dessa maneira, sim. Até Pra aqui mim, um muito ano abaixo. irrelevante. Muito abaixo. E a Até projeção aqui, irrelevante. é de que ele vai levar mais cartão do que fazer gol, né? Se continuar reclamando do jeito que reclamou ontem... Ó, o Campeonato Brasileiro, o Neymar tem 15 jogos no Campeonato Brasileiro. Tem 3 gols. 2 contra o Juventude no Morumbis e 1 contra o Flamengo na Vila. É o que ele tem de gols em 15 jogos do campeonato. Até aqui é irrelevante. É claro que a gente está falando do Neymar e pode ser que ele coloque esses 6 jogos que restam para o Santos no bolso e mude o nosso conceito. Fala, pô, o Neymar salvou o Santos. Até aqui, o campeonato que ele faz é irrelevante. Aliás, o Neymar está no caminho do Palmeiras. Vamos colocar os jogos que restam para os 2 candidatos ao título. Depois falar do Cruzeiro também, que corre por fora. Então, na próxima rodada, o Palmeiras visita o Santos. Cara, eu estou realmente... Eu estou olhando os desfalques e eu não sei como o Abel vai fazer para escalar o time. Lembra aquele período de pandemia, lembra? Que você não sabia nem se ia ter 11 para entrar em campo. Depois, o Palmeiras vai receber o Vitória. São os 2 jogos com desfalques de data FIFA. E o Flamengo, nesse período, eu vou tratar o Sport, com todo respeito, como uma moleza. Olha, jogo fora. rapaz, isso é jogo de vale vida pro esporte lá. Muita rivalidade em vale a relação contra o rivalidade, Flamengo. mas é que o Flamengo é muito melhor que o Sport. Não, né? tudo E bem, aí, mas tá também desfalcado, muito desfalcado nesse jogo. O Sport beliscou o Cruzeiro, né? Eu acho que o Flamengo, esse jogo, vai passar o carro, mas assim, a ver. E aí um jogo que vai ser duríssimo, que é o Fla-Flu. Porque aí será a vez de o Flamengo jogar um clássico com os desfalques de data FIFA. Então, assim, a data FIFA vai pegar os 2 na curva em algum momento, né? Depois é a vez de o Palmeiras receber o Fluminense e o Flamengo receber o Bragantino. Aí o Palmeiras visita o Grêmio e o Flamengo visita o Galo. Esse jogo já é depois da Sul-Americana. É um Galo que vai jogar com a vaga assegurada na Libertadores ou não. Independentemente disso, tem a enorme rivalidade do Galo com o Flamengo. Aí tem a final da Libertadores para ambos. Na sequência, é a vez de o Palmeiras visitar o Galo e o Flamengo vai receber o Ceará. E na última rodada, o Palmeiras visita o Sport e o Flamengo visita o Mirassol. Alguém quer O Palmeiras arriscar? visita o Ceará na última rodada. Desculpa. O Palmeiras visita o Ceará e o Flamengo visita o Mirassol. Graças às mudanças de tabela, né, antecipar o jogo do Vitória, o Palmeiras vai ter que jogar as 2 últimas rodadas como visitante. Foi o que a CBF conseguiu fazer para mudar a ordem dos jogos. Alguém quer arriscar algum exercício de futurologia aqui? São 18 pontos para os 2 em disputa, correto? Sim, para os 6 2. jogos. 18 pontos em disputa. Pela primeira vez, o Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos deve ter 2 equipes com mais de 80 pontos.
Cara, é uma disputa insana. O maior vice da história é o Santos, de 19, que somou 74 pontos. Então, sempre se calculou, chegou a 75 é campeão. Esse ano não vai ser suficiente. A gente já teve o Flamengo com 90, né? Foi esse ano, 19. E o Santos fez 74. Por isso que sempre foi uma nota de corte. Fez 75 é campeão. Esse ano não vai ser suficiente. 2 com mais de 80, cara, é difícil de você fazer uma projeção agora. Não, eu também não consigo fazer, não. Eu só consigo afirmar que se o Palmeiras ganhar todos os jogos, ele é o campeão brasileiro, porque ele tem uma vitória a mais que o Flamengo nesse momento. Não vão ganhar. Nem Mas como disse o Roger, eu também acho que nenhum dos dois vai ganhar todos os jogos. O Palmeiras tem algum favoritismo por essa vitória a mais, isso é inegável. Tem? Tem. Mesmo... Tem. É um diferencial, qualquer diferencial agora, num campeonato tão equilibrado como esse, de projeção tão equilibrada, você vai analisar futebol, mas futebol os dois oscilam. É que eu acho que esses dois próximos jogos, o Palmeiras não tem... Eu acho que o Palmeiras, além do Flamengo ter mais elenco, é mérito do Flamengo. Mérito do Flamengo, chegou nessa condição de poder montar esse elenco. Eu acho os desfalques do Palmeiras muito duros. O Palmeiras não vai ter Vitor Roque, convocado pela seleção brasileira, Chiori, Flaco Lopes, não tem a dupla de ataque, Gustavo Gomes, convocado para o Paraguai, Sosa, idem, Facundo Torres, Piquerez e Emiliano Martínez. Eles estão na pré-lista do Uruguai. O Uruguai a gente só sabe que eles estão convocados quando eles estão chegando. Fora o Alan e o Andreas Pereira. Cara, olha isso. Montar isso... Esses são os desfalques do Palmeiras, Vai ser um time né? parecido com o jogo contra o Juventude dentro de casa. Jogou Bruno Rodrigues de 9, Rafael Veiga de meia por trás dele. Pode ser o Maurício pela direita e aí, sei lá, entrar o Luigi pela esquerda. Porque o Alan e o Andreas também estão fora desse jogo contra o Santos. É isso que ele tá... Exato. É muito duro, cara. E assim, é o Santos na Vila, botar o Jeff na lateral, né? Pode ser. O Santos na Vila, desesperado, tendo que ter o jogo da vida dele. Dupla de zaga, o Bruno Fux e o Murilo. Isso. Mas assim, é um bom time, né, o Palmeiras. Você desfigura a cara do Palmeiras titular, mas tem boas alternativas, dá para montar um time minimamente competitivo. E o Flamengo não tem Danilo e Alexandro, convocados para a seleção brasileira, o Carrascal, convocado para a Colômbia, o Plata, convocado para o Equador, o Arrascaeta, ele levou cartão amarelo porque estava na cara que ele ia forçar um amarelo, porque ele está convocado pelo Uruguai, então ele forçou um cartão amarelo ontem. De La Cruz não foi? O De La Cruz não. Já saiu o Uruguai? Pediu para não ser convocado. Estava saindo agora, né? Então, não saiu, mas a gente tem a informação que o De La Cruz pediu para não ser convocado. Pode ter mais um. E que o Vinha aí. e o Varela foram chamados. O Pulgar não é convocado pelo Chile há um tempão, azar do Chile, né? Que é o pior time das eliminatórias, e abre mão do Pulgar. Então, esses são os desfalques que o Flamengo Pode ter mais tem. um Bruno Henrique, né? Pode ter hoje o Bruno Henrique, exatamente. Então chegaria a 8 desfalques também e nomes importantes. E a gente está falando aí de jogadores titulares. Eu acho que o Flamengo tem mais condição de montar o seu time, insisto, é mérito do Flamengo, do que o Palmeiras com os desfalques que tem. Então eu acho que... Mas eu acho que o Flamengo sofre mais sem a cara titular do que o Palmeiras. É? Eu acho. O conjunto do Palmeiras, ele oscila menos. Cara, mas sem Andrés, sem Flaco, sem Alan... Não, é muita gente. Sem Vitor Roque. É muita gente. Os dois vão sentir muito. Gustavo Gomes. Eu tô contigo na questão desses dois próximos jogos. Eu diria até mais. Acho que a próxima rodada ela é muito determinante para o Palmeiras ou manter alguma vantagem, alguma gordura, ou para o Flamengo tentar reverter isso. Pela questão dos jogos em si. É claro que o Sport ele tem uma motivação extra por toda a questão lá do título de 87, mas é um jogo na Arena Pernambuco, não é na Ilha do Retiro. Isso quer dizer que, provavelmente, o número de torcedores do Flamengo será maior do que seria na Ilha do Retiro. Não maior do que os torcedores do Sport, maior do que seria na Ilha do Retiro. Inclusive, a venda de ingressos já dá conta disso. Quando eles transferem para a Arena, automaticamente, e pensando numa renda, para vender para torcedores do Flamengo, né? Gente, porque por mais que Pernambuco jogo... não seja um núcleo de torcedores do Flamengo, lá os caras torcem para Santa Cruz, Sport, Náutico. Ali na região, Paraíba, Alagoas, Ceará, Bahia, todo mundo sobe, e principalmente numa fase dessa, os caras vão, a torcida do Flamengo vai na Arena Pernambuco ver esse jogo. Zebra e tem outro detalhe, assim, além de ser um clássico na Vila, o Palmeiras está desfalcado, o Santos está com a corda. O Santos não vencer esse jogo contra o Palmeiras, isso é uma situação que é até difícil imaginar uma recuperação ali na frente, sobretudo se o Vitória pontuar na próxima rodada. Mas quando a gente fala do Palmeiras, né? O Palmeiras está desfalcado e tal, a gente tem que falar um pouco do Santos também. O que o Santos mostra
Roger, de eu positivo acho que entregue pra gente uma discussão de que não, o Santos vai ganhar o jogo, tá jogando bem, tem isso, tem aquilo. Provavelmente os 5 minutos de ontem. Provavelmente você não vai concordar comigo. O jogo foi mas muito ruim do Eu Santos acho ontem. que o jogo do Santos contra o Palmeiras, fora de casa, contra o Flamengo no Maracanã, não tenha sido bons jogos. Mas eles são melhores do que os anteriores. Se a gente pegar os 3 jogos anteriores a esses 2 jogos, considerando o nível alto que esse time encarou, eu acho que ele competiu mais. Acho que ele conseguiu sobreviver durante mais tempo sido melhor, eu concordo com você. Mas, por outro lado, o fato de ter sido melhor fez com que o Santos também se abrisse mais. Sim. E ele levou gols de contra-ataque. Mas você sabe que nesse ponto aí, contra o Flamengo e contra o Palmeiras. E ainda nesse mesmo tempo, com relação ao Sport, o jogo do Sport contra o Atlético sábado é um jogo que o Sport abre 2-0 e depois que ele toma o primeiro gol, assim, parecia que o time não estava mais em campo. Então, nesse contexto, sei lá, o jogo começa na Arena Pernambuco. Se o Flamengo faz o primeiro gol, ele encaminha muito uma vitória dentro desse jogo. O Sport perdeu em sequência do Juventude e do Galo em casa. Exatamente. Coisa que eu não imagino, por exemplo, caso seja o Palmeiras a fazer o primeiro gol dentro da Vila. Óbvio, vai ter pressão, vai ter desespero, vai ter gritaria, mas é um time que eu ainda vejo um potencial ali para lutar dentro de casa por um resultado. Por isso que eu acho que a próxima rodada, principalmente para o Flamengo, que é quem está correndo atrás hoje, ela é fundamental para tentar reverter essa vantagem e aí tentar administrar até o final. É que o Santos tem o Santos ideal e o Santos real. O Santos ideal não é um mau time. Se você olhar o álbum de figurinha do Santos, você encontra muito valor ali dentro. O Santos tem uma equipe de bom nível na montagem. Só que a montagem é um Frankenstein, é toda quebrada. O efeito Neymar modifica muito o jeito de jogar do Santos, porque ele condiciona o Santos a fazer coisas que o Santos não é capaz de fazer nessa temporada e não foi até agora. E ontem a gente viu isso, um Santos tentando jogar com linha adiantada, tomando contra-ataque, tendo vários problemas de arranjo. O Neymar, ele deveria ser solução e ele desarruma de um jeito o time do Santos, cara, que o time piora quando ele está dentro de campo. Ele em campo na próxima partida, a gente precisa se questionar se é um efeito positivo ou negativo para o Santos. Então, Lino, ontem foi assim, você tem total razão, mas durante o campeonato eu não vi o Neymar piorando o Santos nos jogos. O time do Santos joga mal sem ele também. Hoje piora com ele. Ontem realmente, ele não entregou aquilo. Ontem me assustou. Esse debate eu quero ter, mas quero só convidar antes. Vamos ter esse debate com certeza. Se o Neymar ajuda ou atrapalha. Ontem fizemos uma enquete no fechamento. 70% do público opinaram que atrapalha. E a mesa opinou que não, que ajuda. Mas vamos debater hoje aqui no Seleção. Antes, só quero convidar vocês, por falar em enquete, a participar das nossas enquetes de gol e craque da rodada. Então, a gente colocou para a opção de craque da rodada o Hulk, o Talhari do Juventude e o Reinaldo do Mirassol. Vamos ver o que eles fizeram para vocês votarem com propriedade? Vamos aos candidatos a craque da rodada. O Hulk fez um gol... não, nem na seleção ele entrou, hein? Tá vendo, cara? Já, olha temos aberto o livro de reclamações da seleção da rodada. Mas vamos primeiro falar da vitória do Flamengo. E aqui é uma democracia, vocês votem quem quiser. Que a gente tem que submeter alguns nomes para enquete, né? E a gente escolheu esses. Vamos falar agora da vitória do Flamengo, 3-2. O Flamengo colando no Palmeiras no número de pontos. E vamos aos melhores momentos, sem perder tempo, desta vitória rubro-negra ontem no Maracanã, que parecia ser um jogo fácil até os 40 do segundo tempo. No segundo tempo, né? Parecia ser um jogo fácil. O primeiro tempo o Flamengo faz o primeiro gol ali aos 36, mas eu acho que o Flamengo jogou abaixo do nível que pode na primeira etapa, acelerando alguns passes ali sem tanta necessidade. Acho que os dois volantes ofensivamente não fizeram um grande jogo, tanto Pulgar quanto De La Cruz. Carrascal no primeiro tempo um pouco abaixo também. E o time, em alguns momentos, ele era muito moroso para se mexer e circular a bola, em outros ele tentava dar verticalidade quando não havia a possibilidade disso. E isso acabou fazendo com que o Santos entrasse no jogo a partir dos 15 minutos ali. Se a gente contabilizar, por exemplo, o Santos termina a primeira etapa com mais finalizações que o Flamengo. Mesmo que a maioria delas não tenha levado tanto perigo ao gol do Rossi, certamente não foi algo que deixou o Flamengo confortável. O próprio Felipe falou sobre isso depois do jogo. Acho que terminou o jogo com mais finalizações que o Flamengo. Assim, quando um adversário abre 3-0, o outro faz 2 na reta final e está buscando o empate, eu acho que até guarda uma naturalidade. Claro. Acho que no primeiro tempo, acho que não, pelo menos na minha cabeça, aquilo que eu esperava do jogo, não era natural ver o Santos com 3 finalizações a mais do que o Flamengo.
Veio o segundo tempo, com a vantagem do Flamengo, o Santos precisou sair um pouco mais, adiantar a marcação. E aí o Flamengo fez com o Santos o que ele faz de melhor. Atrai e descobre espaço nas costas da linha de meio campo, ou descobre espaço atrás da linha de zaga. Obviamente, com mais espaço, os jogadores subiram de produção. Tem aquele passe genial do Arrascaeta que a gente viu ali, o gol do Carrascal. E uma série de outras oportunidades, né? É um jogo que terminou 3-2 e que o Flamengo não fez um grande primeiro tempo, mas parece doido dizer que poderia ter sido um 4-0 para o Flamengo. Porque teve o pênalti do Arrascaeta e depois teve o gol do Bruno Henrique. E aí provavelmente o Santos não teria força para buscar. E esse pênalti perdido, que na sequência. É incrível que o juiz não tenha visto no campo. É incrível mesmo. É muito claro esse pênalti. O VAR precisou chamar, foram 6 revisões de VAR nessa rodada, essa é uma delas. E aí não tinha o que fazer. É pênalti muito claro, só que o Arrasca bateu na trave. E o Santos cresceu muito com a entrada de alguns jogadores na reta final do jogo, né? É claro que assim, tem desconcentração do Flamengo. Os dois times ficaram muito mexidos, né? Porque teve a questão sempre correndo, cara. Sempre atrás de jogadores. Principalmente quando foi pra zaga, né? Sim. Muito mal. Então, assim, o jogo ele tem esse componente da concussão cerebral que entregada, né? do Luan Pérez. E aí cada equipe acabou fazendo 6 mexidas. Então isso ficou. Os dois times ficaram muito mexidos no final do jogo ali, muito descaracterizados. Eu acho que isso ajudou a tirar a concentração do Flamengo. E o Santos foi na base da vontade, de jogadores que estão buscando espaço, como o Robinho, por exemplo, que foi titular no último jogo e entrou bem de novo ontem, como o Roeleza, que quer recuperar a titularidade, como o Tassiano, que já tinha entrado bem contra o Palmeiras e ontem deu mais agressividade ao time, o Lautaro, que perdeu a posição, está tentando reaver também. Essa combinação acabou gerando esses 2 gols no final, um susto desnecessário que o Flamengo levou e que tomara para a torcida do Flamengo que fique de aprendizado, né? Porque algumas vezes na temporada isso já aconteceu, inclusive no próprio Brasileirão, aquele jogo contra o Grêmio, o Flamengo era total dominante no jogo. E a falha do Rossi é clara ali, no chute do Robinho, né? É claro. Vinha entrou mal, o Danilo caiu de produção no final do jogo, o Rossi falhou. Michael, um geral ali que, assim, jogadores... E era um comportamento do Maracanã em que o clima de festa, que é natural pelo resultado, por estar igualando a pontuação do Palmeiras, parece que passou para o time em campo. Isso não pode acontecer, cara. O jogo tá rolando. Mas esse o Santos sacode... teve 8 minutos depois ainda de fazer o segundo gol. Teve 8 minutos. A prova de que... Porque o jogo teve 8 minutos de acréscimo. A prova de que a concentração baixou a tal nível é que depois que o Santos faz o segundo gol, o Santos não chega mais na área do Flamengo. Porque os caras crescem de novo no jogo, os caras ligam de novo no jogo. Mas você não acha que esse sacode foi melhor para o Flamengo do que para o Santos de final de jogo? Eu acho que foi melhor para o Santos. Acho que não. Para a próxima rodada. Bagunçou o Santos todo, porque o Santos produziu sem o Neymar, com jogadores que estavam fora, com outro jeito de jogar completamente diferente. O Flamengo ganha um sacode desse final de jogo para baixar a bola, para tirar da cabeça a ideia de que é um time que vai sobrar. Pelo contrário, se não mantiver concentração e o Felipe Luiz não tiver atenção com as modificações que ele faz em todas as partidas, não dá para afrouxar em final de jogo. Acho que, apesar do que aconteceu, foi muito melhor para o Flamengo do que para o Santos. O Santos sai sem entender o que aconteceu. Então, peraí, pergunta objetiva. Para você, que vê de fora, quero rodar o que foi o Neymar ontem. Fazia 56 dias que ele não era titular num jogo de Campeonato Brasileiro ou num jogo qualquer. O Santos, na sua opinião, fica melhor sem o Neymar? O Santos funciona melhor sem o Neymar. Na condição física que está o Neymar agora, ele acrescenta pouco. Mas você vai pagar o preço de recondicionar Neymar, recolocar dentro de campo. Acho que a versão do Neymar é que não está ajustada. Vamos rodar o Neymar ontem, gente? Por gentileza, o que foi o jogo do Neymar ontem. E não é nem só uma questão tática. É isso aí, nação. Ficamos por aqui. Peço a vocês que deixem seu like, se inscreva se você é novo aqui no nosso canal Mundo Fla e Hate. Link na descrição desse vídeo para deixar os créditos, direitos autorais.